O mês está chegando ao fim e aí a sua mente começa a trabalhar. Que conta eu vou pagar no início do mês seguinte? Qual é a primeira conta que eu tenho que pagar? Onde foi que eu guardei aquele boleto? Cadê a conta daquele fornecedor? Milhares de contas começam a surgir na sua mente e você vai catar naquela pilha de papel, naquela gaveta onde você guarda tudo que você tem que pagar no mês seguinte e começar a organizar os boletos e lembrar que alguma conta você não tinha contabilizado e o pânico começa. Vamos conversar hoje sobre o contas a pagar. Que tal começar a controlar ele para que você possa ter um resultado mais eficiente na sua empresa? Me aguarda um minuto. Olá, amiga! No último vídeo eu falei com vocês sobre o contas a receber, a importância da organização do contas a receber para você ter noção dos seus prazos, de quando o recurso entra na sua empresa, do que você vai fazer quando ele vai entrar, do quanto você vai ter de recurso, em quais momentos esses recursos entrarão no seu negócio, o que poderá ser disponibilizado para o pagamento das despesas. Hoje nós vamos falar sobre ele, contas a pagar. Eu botei esses papéis de propósito. Apesar de ser uma pessoa amante das planilhas de Excel, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com papéis para eu mostrar a vocês o quanto dá para você controlar o seu contas a pagar, mesmo com você tendo resistência ao computador. Ou as planilhas, não ao computador necessariamente, mas as planilhas, que é o terror de muita empresária quando pensa que depois de um dia em que ela teve que produzir, ela teve que ir para a rua comprar o material, a matéria-prima, ela teve que ir para o banco pagar as contas, ela teve que pegar o filho na escola, levar o filho no médico, ela teve que fechar o caixa no final do dia, verificar o que vai ser produzido no dia seguinte e ela teve que sentar para fazer os lançamentos do caixa dela. É nessa hora que todo mundo fica cansado e faz, não, deixa eu juntar esse papelzinho aqui e daqui a pouco, no dia seguinte, no final de semana, a gente se resolve. É isso que a gente não pode fazer. Mas voltando a ele, o contas a pagar. O que é o contas a pagar? O contas a pagar nada mais é do que as obrigações da sua empresa. Tudo que você tem que pagar. Exemplo, folha de pagamento se você tem funcionário. Outro exemplo, os fornecedores. Outro exemplo, o aluguel do espaço físico da sua loja se ele não for próprio. Outro exemplo, água, energia, internet, impostos. Todas essas são obrigações da sua empresa que estão lá lançadas no contas a pagar. Qual a importância do contas a pagar para a sua empresa? Compreender e organizar o contas a pagar vai ajudar você a não ter problemas. Problemas com fornecedores, problemas com o fisco, problemas com a contabilidade. Vai permitir que você tenha consciência e compreensão de quais cortes de custos podem ser feitos, porque vai compreender que eles são desnecessários para a sua empresa. Vai conseguir também alinhar prazos de forma mais eficiente, ou seja, você vai adequar o seu recebimento com as datas dos seus pagamentos. Você também vai evitar o endividamento, evitando o pagamento de juros. Muitas vezes a gente paga alguns centavos de uma conta específica, a gente já está tão habituado a deixar tipo, só 10 centavos, só 12 centavos em um mês, em 12 meses, em um ano, em mais de um ano, se você contabilizar isso por 5 anos. Pense assim,
você está perdendo dinheiro quando você começa a pagar juros, principalmente quando você tem o recurso, mas você não paga porque você esqueceu. Isso acontece com qualquer ser humano, é perfeitamente normal. É por isso que a gente fala que precisa haver organização. Eu sou ótima com papel, a maioria das vezes eu passo ele na frente da minha cara. Organização. O contas a pagar precisa estar organizado para que você não seja pega de surpresa. Algumas contas, elas vão ser pagas com multas e juros e não vão ter grandes prejuízos para você. Mas algumas podem lhe dar sérios prejuízos, podem ser valores consideráveis. O pior, pode deixar a sua relação com seus fornecedores sensibilizada. Você tem um compromisso a partir do momento que você compra com um fornecedor, você precisa pagar. E a sua relação com esse fornecedor, ela começa a partir do momento que você consegue cumprir os prazos de pagamentos acordados nessa relação. Veja a importância. Não é simplesmente pagar um boleto, é criar uma relação com o fornecedor a partir do momento que você cumpre a sua obrigação no prazo. E isso também vai lhe permitir ter algumas capacidades que a gente vai falar lá nas vantagens. Por enquanto, a gente está tratando só da importância. A possibilidade também de você trabalhar com o caixa no positivo. Se eu pago em dia, eu não pago juros, eu não tenho endividamento, eu posso ter um saldo positivo maior no final do mês. Veja, são coisas simples. A gente precisa organizar, a gente precisa listar os prazos dos vencimentos, a gente precisa cortar custos que a gente vai descobrir que são desnecessários, a gente precisa evitar problemas com fornecedores, eu citei, mas pode ser parceiros, clientes também. A gente pode verificar que algumas atitudes irão trazer enormes benefícios para o seu negócio e estamos falando do contas a pagar. Como é que a gente pode controlar o contas a pagar? A gente pode controlar o contas a pagar listando de forma hierárquica os meus pagamentos. Como eu disse, o mês está começando. Qual é o primeiro pagamento que eu tenho para fazer? Imposto, folha de pagamento, fornecedor. Como é que eu posso agrupar esses pagamentos? Se eu já sei que os meus recebimentos, eles são nos dias 5, nos dias 10, no dia 15 e no dia 20, eu vou agrupar os vencimentos das minhas obrigações nessas datas. Obviamente que impostos, eles têm uma vida própria, modo de falar. Eles têm datas próprias que não estão ligadas ao seu cronograma de recebimentos. Se você paga FGTS até o dia 7 ou o primeiro dia útil, se o dia 7 cair no sábado ou domingo, se você paga INSS o dia 20 ou o dia útil antecedente ao dia 20, se você paga a forma como você paga imposto de renda, se você é MEI, também dia 20. Então, essas datas, elas obviamente não vão ser consideradas, não vão poder ser flexibilizadas pelo seu cronograma de recebimentos. Aí você vai adequar os seus recebimentos a essas datas. Mas fornecedores, parceiros podem ser, sim, adequados ao seu cronograma de recebimentos. Então, a gente vai primeiro listar de forma hierárquica os pagamentos. Depois, o que é que a gente pode fazer? A gente vai ter a capacidade de pagar as contas em dia. Para quê? Evitar o pagamento de multas e juros. Lembra que a gente falou lá na importância? Vamos evitar o endividamento e para isso eu pago as contas em dia. O meu terceiro ponto, no controle do contas a pagar,
eu vou ter a capacidade de negociar melhor as minhas condições. Se eu pago o meu boleto em dia, se eu honro os meus compromissos em dia, eu criei uma relação com essas pessoas que participam do meu negócio e em algum momento eu posso estar renegociando as formas de pagamento. Se é com o fornecedor, eu posso ter um aumento de prazo, eu posso em algum momento negociar um aumento de prazo, um desconto. Principalmente, aí é outro item de controle de contas a pagar, se eu pagar antecipado. Se você tem o recurso e você pode pagar antecipado, pague antecipadamente a sua conta. E nesse processo, negocie com seu fornecedor, seu parceiro, a pessoa que você vai pagar, um desconto nesse pagamento. Veja que você vai ser um cliente atraente para essa parte, por cumprir a sua parte nessa relação. Outro detalhe super importante para controle do contas a pagar: tenha uma reserva de emergência. Eu já falei várias vezes sobre reserva de emergência e como a gente vai falar de dinheiro, a gente sempre vai falar de reserva de emergência. Porque existem aquelas variáveis incontroláveis que a gente estuda lá em administração, um equipamento que quebra, uma chuva que deu e destruiu o seu estoque, e você precisa de uma reserva de emergência para se capitalizar e resolver esse problema de forma rápida, sem causar grandes danos. Então, a gente está falando sobre o controle. A gente lista as contas de forma hierárquica, a gente paga em dia para evitar juros, a gente tem a possibilidade de estar negociando prazos, a gente pode também estar pagando antecipadamente se a gente tem um recurso e a gente pode criar a nossa reserva de emergência. Aí, vamos lembrar que eu também já falei antes, a reserva de emergência é estabelecida pelo empreendedor ou empreendedora com base no seu fluxo de caixa, que a gente já falou aqui também. A gente pegou todas as entradas, pagou todas as contas, sobrou isso aqui. Quanto disso aqui eu posso disponibilizar para uma reserva de emergência? Quanto eu posso deixar para que, em caso de uma variável incontrolável, eu possa utilizar desse valor? Lembra disso? Se você olhar nossos vídeos, você vai poder repassar isso novamente. Então, quais são as vantagens deste controle do contas a pagar? Entre as vantagens, a gente pode citar um aumento no índice de economia do seu negócio. A partir do momento que você controla o contas a pagar, que você consegue pagar as contas em dia, que você cria uma relação com o fornecedor, que você consegue renegociar seus prazos, que você consegue renegociar seus valores. Se você cria isso, você tem uma maior economia no seu negócio. Quando você tem uma maior economia, o que é que vai acontecer? Você vai ter um aumento no capital de giro da empresa. É tudo uma reação em cadeia. Eu tenho meu contas a receber, recebi todos os meus recursos, eu consegui pagar todas as minhas contas, eu consegui ter alguns descontos, porque eu antecipei alguns pagamentos, eu tive um resultado no final do mês maior do que eu tinha projetado. Eu tive um índice econômico maior. Se eu controlo o meu contas a pagar, o que é que eu tenho também? Eu otimizo o meu tempo. E para otimizar o meu tempo, eu não posso ter pilhas de papéis guardadas em gavetas, em caixinhas, em saquinhos. Elas podem sim ser guardadas, mas a gente não pode deixar esse trabalho para depois. A gente tem que achar uma forma, até nesse arquivamento, gaveta, caixa, mala, sacola, de ser uma coisa ordenada, para que no momento que você realmente disponibilize de um maior tempo, isso já esteja previamente organizado e você consiga desenrolar essa organização do contas a pagar mais rápido. Então, você otimiza o seu tempo, você tem uma maior economia, você tem uma possibilidade do aumento do seu capital de giro, que a gente já falou aqui, e o melhor de tudo, se você tem um recurso
no final do mês, se você vem operando, vem trabalhando e você tem conseguido manter um saldo positivo ao final dos meses do seu negócio, você começa a enxergar um horizonte em que você pode negociar melhores prazos para os seus clientes. Se o seu cliente tem uma liberdade ou ele tem uma possibilidade de ter um prazo de pagamento mais flexibilizado por você do que pelo seu concorrente, olha esse cliente fidelizado. Se você consegue compreender que tudo isso passa por organização, melhor ainda. Eu, como já falei aqui várias vezes, costumo trabalhar com planilhas em Excel. Ah, Flávia, meu computador não fica ligado. Tudo bem. Só vou dizer a você que o computador ligado, ele não consome tanta energia, às vezes, como a gente pensa. Um notebook menos ainda. Mas eu não fico com meu computador ligado, Flávia, ou eu não quero lançar no meu celular. Eu vou mostrar uma coisa a vocês que eu fiz aqui, mais um papel, o último de hoje. Isso aqui foi eu rascunhando o que a gente pode fazer se durante o dia eu não vou ter tempo para sentar no computador e lançar, eu não tenho um programa, meu negócio é pequeno, eu ainda não disponho de recurso para investir em um programa financeiro, mas eu tenho uma folha de papel que pode ser rascunho e eu gastei, acho que, gente, 2 minutos para fazer isso aqui. O que é que eu coloquei? A data de vencimento, ficou data grandão e a palavra vencimento pequena. Descrição, ou seja, o que é que eu vou pagar? Eu estou pagando matéria-prima, eu estou pagando luz, eu estou pagando água. Quem é o meu fornecedor? Aqui a companhia, a energia, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. A Receita Federal, porque eu estou pagando um imposto porque eu sou MEI. O número da nota fiscal e o valor. Veja, isso aqui foi feito à mão livre, com hidrocor e um lápis para fazer as linhas. Para justamente aqueles momentos em que a gente está com pressa e a gente não vai poder sentar numa máquina. Mas eu posso puxar uma folha de papel, puxar uma caneta e colocar essas informações básicas e chegar no final de semana e talvez organizar isso de uma forma mais viável e que permita que eu enxergue e que permita que eu veja quais são as contas que vão vencer e que eu possa analisar como eu vou pagar, qual é o recurso. As informações, meninas, no contas a pagar, no contas a receber, elas têm que estar ligadas. A gente falou de fluxo de caixa, falou de contas a receber, falou de contas a pagar. Primeiro a gente mostrou o todo, depois a gente dividiu em 2 partes para que vocês pudessem visualizar cada uma delas separadamente. Mas o importante aqui, a gente vai voltar a falar, é organização. Organização para otimizar o seu tempo, para que isso seja uma vantagem no seu negócio e não uma dor de cabeça. Se vocês precisarem da planilha de fluxo de caixa, a gente tem uma lá no Insta da Redoma, dá uma olhada lá, você também vai achar vídeos incríveis falando sobre diversos assuntos do empreendedorismo. Se você precisar até de uma planilha do contas a pagar ou do contas a receber, entre em contato com a gente pode dar uma boa solução para o negócio, para o seu negócio. No mais, se conecta com a Redoma e até o próximo vídeo. Até lá!